Me responda uma pergunta. Vocês são autores defuntos ou defuntos autores? Sim, nós vamos falar de um livro em que você que está assistindo esse vídeo aqui, deveria ter estudado esse livro para suas provas no colégio e também para o Enem. Assim como eu também, devia ter feito isso, mas acabei não fazendo. Esse é um daqueles vídeos que você vai assistir e vai sair como uma pessoa mais culta, porque afinal nós vamos falar da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor Machado de Assis. Um livro com uma das dedicatórias mais conhecidas de todas, Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E um livro também que eu vou falar pra vocês, me surpreendeu bastante. E já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra você receber mais conteúdos como esse. Vou compartilhar aqui com vocês como foi minha experiência lendo esse livro, um clássico da literatura internacional, não só brasileira, e também compartilhar com vocês algumas das reflexões que eu tive. Reflexões essas que eu me surpreendi bastante, e claro, eu vou falar se vale ou não a pena ler esse clássico. Eu já adianto pra você que o objetivo desse vídeo é criar reflexões em vocês também, tanto que leram como também os que não leram, e deixar você uma pessoa mais culta, Você vai ver esse vídeo e já vai falar para os seus amigos e amigas que já sabe, qual era a mensagem do grande livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é até engraçado eu estar fazendo um vídeo sobre esse livro, porque até como eu falei na introdução, Eu tinha que estudar esse livro na época do colégio, também para o Enem, para as provas do próprio colégio, E eu sempre lia resumo do livro na internet, via vídeo, li em algum fórum, e agora, quando eu nem faço mais prova, nem faço mais Enem, eu fui ler esse livro. Aí lembrando que eu deixo aqui na descrição o meu link de afiliado da Amazon, para que você possa comprar o livro e ler ele também. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito pelo Machado de Assis no ano de 1881. Essa obra foi escrita durante o período do realismo no Brasil. Ele tinha como objetivo retratar o cenário social do Brasil e também retratar uma narrativa que fosse, como o próprio nome já diz, mais realista e menos romântica. Ou seja, ele é mais objetivo e tem uma crítica bem mais latente do que o romantismo, que explora mais o emocional. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro extremamente interessante porque ele é narrado em primeira pessoa. Tem alguns momentos que você vai até meio que confundir e esquecer que o autor é o Machado de Assis e não o personagem fictício Brás Cubas. E esse livro, ele não foi só inovador por conta do realismo, mas ele também foi inovador na forma de narrativa dele. O personagem principal, Brás Cubas, vai fazer uma narrativa após a morte e vai contar toda a sua história de vida. O que é bem diferente do que a gente está acostumado, que começa com o nascimento e depois vai até o final. Mas aqui não, aqui foi feito o contrário. E essa obra, ela explora bastante críticas sociais, como eu disse anteriormente, para a época em que o Machado de Assis vivia, uma época que tinha escravidão. E outra coisa, que para mim é o principal, são as reflexões do sentido da vida do caso do Brás Cubas, o personagem. Cara, é muito difícil porque, como eu falei, às vezes você confunde que o autor é o Machado de Assis e Brás Cubas é só o personagem. Essa parte de sentido da vida mostra muito uma mensagem que o autor quer passar, em que o personagem ele vai atrás da sua felicidade. Ele mostra a vida de uma pessoa que é da elite brasileira da época e todas as suas decisões, decisões erradas, decisões certas, e como é que ele acabou ficando no final da sua vida. Ou seja, esse livro ele vai muito além de uma narrativa cômica, porque ele mistura bastante, o Machado, ele mistura bastante um toque de humor com também mensagens mais profundas. O que eu vou falar daqui a pouco, que foi uma coisa que me marcou muito também, e eu achei bastante interessante. Mas o foco aqui, realmente, é você ter um olhar mais profundo, ter uma interpretação mais aguçada para entender que esse livro, na verdade, vai falar sobre sentido da vida, felicidade, amor e decisões certas e erradas durante toda essa trajetória do personagem. Fora também as questões sociais que o Machado quer passar e como isso influencia na mentalidade do personagem. Eu tenho que dizer que eu tive um pouco de dificuldade no começo para ler esse livro, porque tem umas palavras que elas são bem confusas e que também eu não conhecia, então direto eu tinha que ficar olhando o dicionário, pesquisando na internet, e acabou me trazendo um pouco de dificuldade e estranheza no começo. Mas depois de algumas páginas eu me acostumei, eu tava começando a entender mais o que o autor queria passar e deixei um pouco de lado essas palavras que eu não conseguia entender, a não ser que fosse uma palavra realmente que eu não conseguia entender de jeito nenhum, aí eu ia pesquisar. O que eu acho muito curioso é realmente essa mistura que o Machado faz do humor com reflexões profundas. Então, se você não lê com muita atenção e com calma, interpretando as páginas, pode ser que em algum momento você ache que o Machado está fazendo alguma piada, mas na verdade está querendo fazer uma reflexão profunda. Se você for parar para pensar, aqui nesse livro, o personagem ele está fazendo
todo um diagnóstico de uma vida fracassada que ele teve, mesmo sendo da elite e tendo muitas opções disponíveis por conta do seu dinheiro e do seu status. Ele viveu a maior parte da sua vida sozinho, vivendo na verdade uma melancolia, porque não conseguia fazer nada, sempre estava rodeado de decisões erradas e também seguindo um caminho que não levou ele a praticamente nenhum lugar. É como se o humor ele fosse uma forma de disfarçar os problemas que o personagem passa. Por exemplo, imagina que você tá lá, cometeu um erro, tem um defeito, e aí tá contando pros seus amigos em forma de piada. Ah, eu derrubei a mesa e quebrei ela todinha, tipo, faz isso rindo. Mas você, na verdade, tá sofrendo por dentro, porque você vai ter que comprar uma mesa nova. É basicamente isso que eu senti durante a leitura. Tanto que até no final do livro o personagem fala: não tive filhos, não tive ninguém a quem passar o meu legado de miséria. Então aqui, a partir dessa frase, você já consegue perceber que o personagem não ficou feliz com o passar da sua vida. No momento em que ele estava indo embora, ele percebeu que acabou não conquistando nada, não teve filho e viveu uma vida de miséria. Praticamente o Machado ele quer passar um alerta de uma vida que a gente não deve seguir. Imagina se a gente está seguindo uma vida que nem o do Brás Cubas e está disfarçando isso, essa tragédia, com humor. Essa foi boa, hein? Merece seu like e também sua inscrição, viu? Outra reflexão que esse livro me passou foi também em relação a como ficamos cegos em situações que eram para ser óbvias. Por exemplo, Brás Cubas ele tem dois relacionamentos que são muito relevantes, que é o seu primeiro com a Marcela e o seu segundo com a Virgília, que é basicamente o trama do livro, né? O de Marcela, o primeiro relacionamento dele, você já percebe que a Marcela é uma pessoa muito oportunista, que tenta apenas sugar o dinheiro do Brás Cubas e fica só disfarçando como se gostasse realmente dele, manipulando o personagem. E o Brás Cubas, apesar de que ele meio que sabe disso, ele fica cego diante dessa situação. Fica fazendo tudo que a Marcela quer, fica entregando as coisas que ela pede, tudo isso para agradar ela. É como se literalmente ele tivesse hipnotizado. E com a Virgília é a mesma coisa. A Virgília é um romance que envolve traição. E mesmo o autor sabendo que isso não é um caminho que vai dar frutos para ele no futuro, que vai ser difícil ele conseguir desenvolver um relacionamento com ela, até porque ela já era casada com um cara que era bem importante da política, ele insiste nisso. Como se realmente esse proibido, né, essas decisões ruins, fossem algo que atraísse ele, em que ele não conseguisse, apesar de saber a verdade, sair dessa situação. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Você percebe que Brás Cubas ele entende depois que cada fase da vida dele foi uma fase em que ele aprendia alguma coisa e aí com o passar da sua vida ele ia aprendendo e melhorando a sua fase. Sendo que no final de tudo, acabou que ele não conseguiu, né, aprender o suficiente para enfim chegar em uma fase que fosse 100% positiva para ele. E aí eu faço a reflexão, será que também nós não estamos pulando de erro em erro, achando que nós estamos melhorando, mas na verdade só estamos seguindo um caminho em que o nosso ego está nos guiando? Eu achei sensacional essa narrativa do Machado, achei sensacional esse livro e curti bastante essa estrutura que sai muito do padrão, essa narrativa meio melancólica, mas que usa totalmente do bom humor para que você consiga entrar dentro da história e dar umas boas risadas ao mesmo tempo que você faz reflexões profundas. E como diz o Brás Cubas, né, senhoras e senhores, não há nada tão incomparável como o desdém dos finados. É simplesmente uma obra genial que quebra qualquer limitação, que eu indico bastante, vale muito a pena. E pode ser um pouco difícil no começo da leitura, por conta desse vocabulário, dessas palavras mais antigas e difíceis de entender, mas com o passar do livro você consegue pegar o que o autor quer passar, e aí a narrativa fica incrível. Reflexões muito profundas, parece até que o Machado fez um livro em forma de poesia, né? Muito bonita essa história, e também tem muitas mensagens importantes. Vale a pena demais, galera. Outro livro também que eu gosto bastante, Crime e Castigo, eu vou deixar aqui no final do vídeo o card para que vocês possam assistir, que eu também faço uma reflexão sobre esse livro, que tem uma pegada bem diferente, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu sinto que tem reflexões muito parecidas. Então eu indico que vocês assistam esse vídeo também, que eu faço uma análise bem parecida com essa que eu acabei de fazer. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele e quais foram as suas reflexões também. E pode me indicar também outros livros parecidos como esse, porque eu gosto bastante de estar lendo os comentários e também tá lendo os livros que vocês me indicam.